Ele se chama Gabriel. Ele se chama Max. Isso. Nós somos entusiastas do Open Source em Java. Estamos aí há um tempinho já brincando com Java. A gente se aventurou aí a explorar essa especificação do Jakarta. Não sei quem conhece o Jakarta, a gente já vai conversar, né? Mas era para se chamar outra coisa, tá? A gente tinha feito uma enquete em um grupo do Java Ring. Era para se chamar Indo Longe com Maximilian. Indo Longe com Genocico com Maximilian. Mas aí, né, não deu certo. Muito melhor, vai. Então, pessoal, a gente foi pro Jakarta Genocico integrando Java no SQL de maneira rápida e elegante, né? Que é o que a gente vai estar falando hoje. Então a gente vai estar mostrando para vocês essa especificação do Jakarta, que é uma especificação nova que está saindo, que a gente ainda está desenvolvendo, tem bastante coisa legal aí, né? Inclusive, se vocês quiserem estar participando lá, no final a gente pode estar falando para vocês como vocês começarem a ser um contribuidor lá no projeto, que é bem massa, bem legal. E a primeira pergunta que eu tenho é que só para eu saber, quem já usou NoSQL e qual usou? Qual usou? Eu seria o MongoDB. Redis, eu acho que é. Exato. Boa. Exato. Deve estar no meio. Mas a gente tem algumas. A gente viu, né, que cada vez mais o NoSQL está tomando o mercado até empresarial, porque ele atende, né, uma demanda muito relacionada à alta disponibilidade. Ele não tem uma consistência pelo fato dele não... Bom, nós sabemos que nós temos que atender aquela teoria CAP, né? A teoria de consistência, disponibilidade e particionamento. Essa teoria que nós normalmente temos que usar quando a gente vai selecionar uma solução de banco de dados. Então, quando a gente vai, por exemplo, dependendo da demanda, dependendo da carga, a gente tem que selecionar qual é o melhor banco de dados para resolver o problema. Tanto é que hoje, com o evento escalável na internet, altos acessos, às vezes um banco de dados SQL, né, relacional, pelo fato dele fornecer a consistência, então ele sacrifica, né, a disponibilidade para poder ter a consistência, então você acaba tendo que procurar novas opções, como por exemplo um Redis para fazer uma caixa, um Mongo, ou então Cassandra, ou então outros tipos de banco de dados para resolver o problema, né? Então, e vocês, quando vocês implementaram isso, cada uma dessas especificações, dessas soluções, você teve que usar uma biblioteca específica dela, certo? Ou está errado? Alguém já conseguiu, pegar um banco de dados de NoSQL, de document e usar a mesma API? Ou, por exemplo, vocês vão trabalhar com Redis no Spring e vocês também precisam trabalhar com Mongo. São coisas totalmente diferentes. São, posso dizer que, dois mundos extremamente distantes. A gente tem que agradecer o Spring, né? Porque o Spring, ele auxilia muito a gente, ele costuma criar bastante soluções para que a gente possa escalar cada vez mais o nosso trabalho. Vimos agora há pouco aí na palestra aí do Benjamin, que ele não mexeu em nada no código e conseguiu usar vários vendedores de mensageria. Seria interessante que se tivesse isso para Java também. No Java, para banco de dados. Para Java, a gente tem uma especificação muito interessante, que todo mundo já acha, que é o JPA. Que hoje é o Jakarta JPA. Né? Tudo que era Java EE está se tornando Jakarta, está uma mudança de nome, Java Server Faces agora é Jakarta Faces, estão querendo mudar o Invalidations, né? Já vou até avisando vocês, estão querendo mudar para Jakarta Validations. Eu não sei se vai dar certo, eles estão na discussão lá. Porque a ideia é mudar esse nome. Bom, mas a gente tem a especificação do JPA, né? Então a gente consegue o quê? Plugar vários tipos de banco de dados SQL. Né? É claro que temos a sua particularidade, né? Vamos ser sinceros, né? Sempre tem uma procedura que a gente chama lá que é do SQL Server, ou se não tem uma procedura do Oracle, que elas chamam diferentes um pouquinho. Ou as native queries também, muda. Mas a
grosso modo, 80% dos casos, 90%, não vou chutar aqui um pouco alto, né? Eu posso, né? 90% aqui você anota as entidades do mesmo jeito, você coloca as anotações do mesmo jeito, você declara todo o seu mapeamento relacional e tem a sua solução rodando no mundo Java. Não seria legal se a gente tivesse isso com banco de dados NoSQL também? Certo? Então, fazer isso, por exemplo, quando a gente está utilizando um banco relacional, o Spring, por exemplo, a gente consegue utilizar várias bases sem fazer tantas alterações. Por exemplo, a gente não precisa fazer uma alteração complexa, seja lá na nossa entidade. Então, sempre vai ter os relacionamentos, vai ser one-to-many, man-to-man e one-to-one. As entidades, vai ser tudo da mesma forma, os repositórios também, tudo vai ser da mesma forma. Está normalizado. Sim, está normalizado entre todos os bancos de dados relacional. Mas, quando você pega isso para bancos de dados não relacional, que no caso do NoSQL, é totalmente diferente. Então, quando você vai pegar um Mongo da vida e você vai fazer uma configuração com ele lá com... Mas desculpe interromper, mas o Mongo, ele dá suporte a transações ex. Sim. Ele fornece porque ele está desenvolvendo isso para você, né? Ele está fornecendo isso para você. Se você for usar isso dele, você vai estar se prendendo nele porque aí é o vem do louquinho. Você está usando uma feature dele. Você não vai conseguir usar do outro. Mas o que a gente quis abordar é o seguinte, que por que conseguiu se definir uma especificação de persistência para Java? Porque foi maturada a tecnologia, certo? Porque foi uma tecnologia que deu certo, ela se provou necessária no mercado e é assim que funciona com todas as especificações do Jakarta. Então, por exemplo, quando a gente fala de Java, em inovação, às vezes o pessoal fala, mas o Java não tem aquilo, por que está entrando agora Virtual Threads no Java? Você já tinha coroutinos no Kotlin, por que está entrando agora? Porque o Java ele nunca foi uma linguagem de inovação, ela foi uma linguagem para produção, uma linguagem que sempre ela foi voltada para o lado empresarial, ela foi voltada para funcionar nesse mundo. E para funcionar nesse mundo tem que ter certeza do que está acontecendo lá dentro. Então por isso que os primeiros comitês de linguagem aí que são famosos, JCP, o que originou os JEPs, que agora está cada 6 meses rolando aí as versões do Java e atualizando, foi devido a essas normalizações. E o Jakarta é a mesma coisa. Tudo que é normalizado, tudo que se encontra um valor no mercado, se transforma em uma possível especificação. E assim surgiu o Jakarta NoSQL, que é voltado para tentar normalizar toda essa bagunça de NoSQLs que tem no mercado. Certo? Só que é uma especificação. Especificação não é uma implementação. Certo? Não é uma implementação. Para uma especificação ela poder realmente funcionar, então ela tem que ter uma implementação de referência. Porque é aquela biblioteca que a gente sempre utiliza. Por exemplo, JPA. Qual que foi a implementação de referência do JPA? Alguém sabe? Hibernate. Certo? Qual foi a implementação de referência do JAX-RS? Jersey. Certo? Qual foi do CDI? Weld. Né? A JBoss. Então, assim, sempre tem que ter uma implementação de referência. E a JNoSQL é uma implementação de referência sendo implementada pela Eclipse Foundation. Então, a JNoSQL é uma implementação de referência que une duas especificações do Jakarta. Jakarta NoSQL e o Jakarta Data. E eu já vou falar o que é o Jakarta Data. Jakarta Data, vocês usam bastante Spring Data, não usa? O Jakarta Data é uma normalização para o Spring Data. Certo? Vocês podem achar... Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Ainda não. Outra pergunta para vocês. Vocês acham que o Spring e o Jakarta são concorrentes? Levanta a mão quem acha que é. Ó, não é tanto. Pelo menos você não tem que falar aqui, porque graças a Deus uma parte aqui. Mas, na verdade, né, o Spring ajuda muito o Jakarta. Na verdade, ele implementa todas as especificações. Tanto é que no Spring 3 que saiu aí, né, no backlog, lá no changelog, está lá falando compliance com Jakarta 10. Então, a ideia é o quê? Normalizar as coisas. E o Jakarta Data também é para normalizar o quê? Os repositories, né, que a gente costuma fazer com o Spring Data. E o JNoSQL vem com essa vertente. Vou falar isso? Então, essa daqui, né, esses são os tipos de bancos
que o JNoSQL dá suporte. Então, document, key value, column, graph. Né? Então, você consegue trabalhar com todos esses bancos, todos esses tipos de bases, né? Com o JNoSQL. Né? E é uma forma muito fácil você fazer integrações entre elas. Né? Não é nada mirabolante para você fazer essas conexões. A gente ainda vai mostrar para vocês ainda como realizar essas conexões e se divertir, né? Parar de quebrar a cabeça com várias configurações para ter dados de várias bases diferentes. E uma coisa assim que eu se notar, que eu acho que todo mundo aqui já mexeu com NoSQL, normalmente os NoSQL eles não entregam só uma solução de tipo NoSQL. Normalmente eles entregam 2 ou 3. O DynamoDB, por exemplo, quem já mexeu, ele tem o Key Value, que é baseado em chave e valor, e também tem o Document. Você pode usar as duas. O Mongo agora está vindo com a questão das transações, que já para tentar tratar essa parte. Se não me engano, o Arango também, né? Document. Aí tem vários outros bancos de dados que normalmente eles têm essa vertigem. Mas, olhando na engenharia, são esses 4 tipos de família que ele cita, que ele procura tratar. Aqui, por exemplo, se a gente olhar, aqui tem alguns exemplos usando as APIs das próprias bibliotecas, certo? Isso aqui é mais para demonstrar a dificuldade que é para você normalizar, né? São 4 bancos aqui que estão usando banco de dados orientado a documento. Teoricamente, eles deveriam ter as mesmas interfaces, a mesma funcionalidade. Mas aí você pode ver que eles são diferentes por causa que cada um tem o seu jeito de fazer, certo? Então, você pode ver que para você mudar uma aplicação de um lado para o outro seria uma dor de cabeça. Se você está usando, por exemplo, o Mongo, ele de repente, eu não quero mais o Mongo, vou usar um outro, agora vou ter que mudar toda a minha implementação, é um pouco mais complicado. Tudo bem, na vida real, normalmente a gente não muda de banco de dados, né? Vamos ser sinceros. Se você está lá com o banco de dados Oracle, diferente, você muda com o posto, certo? Mas, quando você está fazendo um MVP, alguma coisa do tipo, você tem que mudar, você tem que testar. O Max, só um pontinho, eu estava até falando isso com ele aqui. Na verdade, esse esquema de nuvem hoje mudou isso, né? Porque se você fizer uma comparação, por exemplo, com o JPA, né? Imagina assim, você tem uma aplicação que você fez com MySQL, aí você usou um esquema de procedure, então você amarrou com o vendor, agora só vai usar MySQL. Mas se você usa JPA, aí você está fechado com o padrão. Aí você vai colocar na AWS. Aí lá, por exemplo, a Aurora é mais barato que o MySQL. Aí você vai para o mais barato, que está seguindo o padrão. Aí você começa a fazer uma aplicação lá, você usa o Mongo. Vou usar aqui, está desenvolvendo. Aí você vai botar na nuvem. Tem licença. E agora? Então agora se você pega e segue um padrão, aí se tiver um baratinho lá, o Dynamo, por exemplo, pode ser mais barato que o do Mongo. Aí é interessante, né? Sim. E essa é a ideia mesmo. E aí, seria muito interessante, então, por exemplo, você ter uma API única. Uma API única que você usa da mesma forma para todas essas caras. Essa é a ideia de você. Para que você use a configuração sobre, né? Acho que é inversão de configuração. Tem um nome em inglês que eu agora não. Mas a ideia é essa, que você configura a aplicação com suas configurações, você fala, agora estou usando um Codebase. Vai usar esse cara, você vai continuar usando as APIs padrão. A ideia é essa. Igual o JPA, a gente faz, não é? O Entity Manager é a mesma coisa. É legal que essa padronização não é nem para apenas você ficar trocando de banco, né? Isso, pra você conseguir essa é a trabalhar beleza, mais facilmente em vários projetos. Essa é a beleza da especificação. É você poder não ficar preso com o vendedor. E você poder ter flexibilidade de mudar se caso necessitar. Ainda mais que nem o Boab bem disse aí, que agora que a gente está todo mundo para a nuvem, claro, tem bancos que ainda estão segurando para ir, mas até o Itaú já está indo, tem um maior privado. Então, por que não, né? Todo mundo está indo para a nuvem, escalabilidade, serverless e caramba 4, tem que se mudar para isso. Mas assim, não temos também, a especificação também não prevê só uma API básica da linguagem, mas também mapeamento relacional mesmo. Então, muito parecido com o Spring, com o JPA, né? Com o Spring Data também, porque você usa esse carinha aí. Aí você poderia anotar os seus atributos, conforme você faz com a anotação do seu banco. Você automaticamente vai fazer o marching e o marching dos objetos de acordo com a tecnologia que você está usando. Não, só que é muito fácil isso daí, você não vai sofrer nada. Literalmente não vai sofrer nada se você for obrigado
queira alguma coisa, igual a gente brincando, você migra no Banco Nacional para o Ciclo muito rápido. E aqui a gente também, né, só para falar um pouco mais aqui sobre as bases, a gente no Ciclo a gente consegue atender mais de 20 bases, né? Então aqui tem algumas dos bancos que a gente consegue dar suporte, né? Que a gente consegue trabalhar com o NoSQL, Arango, Coach, Oracle, Esquila, Cassandra, Titan, Resolvecast, IBM Graphic, uma infinidade de bancos de dados NoSQL aí. Se vocês entrarem lá depois no GitHub do projeto, vocês conseguem ver todas as bases com todos os exemplos, né? Então, é um suporte assim, que você tem bem vasto. Lembrando que é um projeto open source, né, então nós podemos também contribuir. Então vocês também estão aptos a entrarem no repositório, contribuírem com a skill de vocês, né? Isso é interessante. Né? E esse projeto ele é liderado pelo Pablo Santana. Né? Alguém não conhece quem ele é? Ele é o maior committer da JVM. Então ele é o cara que ele está na frente da especificação do Jakarta e também do projeto de NoSQL. Então ele está fazendo uma implementação. Ele também já participou, por exemplo, do Java Money. Alguém já viu a especificação do dinheiro de Java? Para Java? Ele montou essa especificação. Se vocês quiserem usar, dá para usar. Já trata a questão de valor, moeda e assim por diante. Então é um cara que está sempre no mercado, sempre na parte de engenharia e tal. Então é legal porque você estando num projeto open source com ele, você vai aprender muito. Eu aprendi muito nesses 6 meses que eu estou brincando com isso. 3 meses. Então você começa a aprender como é que funciona a questão do banco de dados, como é que funciona, por exemplo, tem a questão de time to live, você vai salvar o cara e tem um tempinho que você tem que dar uma segurada para poder consultar o dado de novo. Se você estiver usando, por exemplo, um banco de dados que faz indexação, você persiste, às vezes ele demora um pouquinho, então você tem que ajustar o código para isso. Então você tem que aprender várias nuances assim. Então, fica aí o meu convite. E não somente assim, isso daí eu vou falar agora puxando o Java para o nosso que eu pensei que você ia falar. Não, deixa você. Né? A gente também faz as lives no canal no YouTube. Passa o Pix também. A gente faz as lives no canal do YouTube da Soul Java, no canal do Max, no meu canal Java Journey, falando sobre isso, né? A gente isso implementando, então a gente pega uma issue lá no GitHub e começa a resolver junto com vocês lá. Então acho que é bem bacana. Recomendo, viu, que assista. Ver os dois se xingando é muito engraçado. Agora é a hora que eu quero testar, que eu vou te falar a verdade. Isso aqui foi um problemão para nós aí na 2 dias atrás, na Red Hat, que a gente fez essa. A gente tentou dar essa palestra mais ou menos certo, mas a gente preparou tudo e com fé vai dar certo. Já temos uns. Então, cara, é o seguinte: escaneia isso daí, galera. É um joguinho que vocês vão acessar agora. É um Shopping Pô. É o Janopo? Muito bem. Porque a ideia é o seguinte, a ideia é, esse jogo, ele vai começar a gerar dados. Vai gerar dados. Na minha máquina local aqui, eu vou me conectar no banco do servidor lá, e eu vou capturar esses dados e armazenar no banco de dados NoSQL aqui. E aí a gente vai brincar com esses dados depois, para saber quem ganhou mais. Beleza? Então pode brincar, vocês podem entrar, brincar, podem testar. Eu vou até entrar também. Gente, tá funcionando aí pra vocês. Então muito bem. Realmente? Bora jogar com a galera aí. Pera aí, eu tenho que ficar conectando as coisas para capturar os dados. Então vai, ensina aí os dados da galera. Vou jogar com vocês, pessoal. Então, falar é fácil, vamos mostrar o código. Fica aí jogando aí que a gente já vai. Vou jogar com o oponente A. Bater. Vamos lá, vamos ver quem vai ser o palco. E é open source, tá? A gente vai abrir se vocês quiserem melhorar o jogo depois, vocês podem melhorar. Depois a gente mostra o GitHub. Cara, eu perdi aí pro Júnior Santos. Calma que eu vou começar a capturar. Ainda eu tô capturando. Pode ficar perdendo a vontade, ganhando. Tô jogando com o Lucas agora. Perdi, pô. Caramba, eu só tô empatando e perdendo, velho. Então você que é o comando, Gabriel. Perdeu pra mim. Poxa vida. Não deu certo, né, Eu galera? perdi de novo, velho. Vamos lá. Aí, aleluia, ganhei.
já que vocês brincaram bastante aí, agora é o seguinte, a gente vai começar a implementar algumas coisinhas aqui, para a gente poder capturar a coisa. Eu vou subir a aplicação para vocês verem que os dados estão chegando aqui. Então, é só subir aqui. Porque a gente precisa de dados. Senão não tem como. Aí, Meu Deus, eu só tô perdendo esse negócio porque vocês são muito bons, velho. você não vai então, eu tô feliz ganhando dele. Olha isso, E eles palestraram. Eu achava que era online, eu nem fui. Pra me inscrever, já tinha dado. Aí, ó. Só empate, velho. Queria ter ido. Um amigo meu entrou também. Eu acho que foi bem legal, pelo que eu vi. Assim. Quantos minutos a gente tem ainda? Então, daqui a pouquinho vai chegar o coffee, a gente vai fazer uma paradinha. É o objetivo aqui Beleza. Então, vai conectar aqui, aí se vocês estiverem jogando, vai começar a chegar. Ó, tá chegando dado aí. E a verdade, eu estou usando o WebSocket, tá? Então, infelizmente não é um streaming com carro. Eu também não podia salvar nada lá no cluster, lá, eu falei, não vou consumir lá. Deixa, eu implementei lá para que quando tiver uma conexão, aí ele fica cuspindo os dados. Quando não tiver, ele joga lá no log e deixa morrer lá dentro. Claro que o log lá uma hora vai estourar, mas eu estou nem aí. Bom, tá saindo aqui os dados, dá para me ver aqui quem está ganhando, quem está perdendo. Vai aparecer a Kuma. Já vi aqui. Muito bem, então agora é o seguinte, o que eu vou fazer aqui do meu lado? Eu sei que ainda não salvei nada, mas eu vou implementar agora para a gente salvar o dado no banco de dados. Eu vou subir aqui um Mongo, subir um Mongo, e a gente vai salvar no Mongo ali. E a gente vai fazer todo mundo jogar, salvar. E depois a gente vai fazer umas pesquisas lá, para brincar, ver quem se ganhou mais, frente. Bom, então beleza, então eu vou abrir aqui meu outro terminalzinho aqui, e aí eu vou subir no Docker Compose. Você que derrubar o Rambo agora. Vamos. A Kuma Potato. Ah, Não, sacanagem, todo mundo tá ganhando de mim. a Rambo tava sem a faca. Tô jogando o Rambo de novo, hein? É que é o Rambo do primeiro filme. Nós temos um longo aqui no ar, está aqui, ainda não estou persistindo nada ainda, vou agora começar a brincar aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para poder implementar é adicionar as dependências do projeto. Então, então a gente vai primeiro aqui, eu sou um bom funcionário, vou olhar minha cola. Quem nunca tem uma cola, né? Quem nunca tem uma Quem é cola? velho do saco? É isso que eu ia falar, porque eu tenho o velho do saco. Todo mundo ganhando. O pessoal de matador de porco já é um programa. Muito bom. Acabei de ganhar o velho do saco. Ah, isso é bom. Muito bem. Flavinho do pneu. Então, deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui as configurações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar a dependência do nosso projeto. Então, vou configurar aqui, ó. Vou usar aqui, vou configurar meu mail, basicão, claro. Então, vou configurar aqui para usar a biblioteca do JNoSQL, mas ainda não está em versão final, mas esse já está para sair. É uma das situações que a gente está tendo lá já. Ótima contra-rambo. Lutei bem. Ah, já está aqui. E agora deixa eu ver se está a configuração. E é o seguinte, uma vez que você tem configuração da sua dependência, lembrando que se você precisar de uma dependência, dentro desse repositório aqui, ó, muito bem. Esse repositório aqui tem... Esse repositório aqui, ó, tem várias extensões aí, ó, para você poder utilizar com vários bancos de dados. Então, por exemplo, se eu for usar um Marango ou a Cassandra, você só utiliza essa biblioteca aqui. Tem toda a documentação aqui embaixo, então fica fácil de vocês poderem adicionar a biblioteca na configuração de vocês.
Bom, uma vez que eu adicionei a configuração, agora eu tenho que configurar meu microprofile. Aqui eu já deixei configurado. Então eu já configurei aqui o banco de dados, vai ser JNoPo. Bem, assim, a gente, como bom programador, a gente escolhe bem os nomes também. A senha, usuário e senha. E agora o que a gente vai fazer agora? Vamos implementar a nossa entidade. Beleza? Claro, vamos aumentar a fonte. Quem está aí no fundo aí está conseguindo enxergar? Bacana? Tá. Agora sim. Melhorou. Muito bem. Deve ter ficado mais, não? Não, acho que não aumentou nada não. Você acha que não aumentou nada? Acho que não. Você não me ajuda também, meu. Vamos lá. Então, a gente vai fazer o quê? Vai criar um game aqui. Um game match. Então, é nesse match aqui, não é match não. Esse aqui. Muito bem. Então, ele vai ser a nossa entidade. Aqui no ciclo. Igual a gente faz com o JP Spring, JPA, né? Faz Spring. A gente costuma falar Spring JPA, né? Muito bem. Aí vamos colocar aqui nossos atributos. Então, eu vou ter o meu ID, então eu vou usar um string mesmo. Eu vou capturar, na verdade esse ID vai ser o ID do jogo que você jogar de verdade. Então esse cara aqui, vamos ter um player A, mas eu vou colocar um nome aqui, né? Vamos ter é claro, poderia colocar uma implementação melhorzinha, né? Isso. Aí é o seguinte, eu vou usar porque eu compartilhei uma biblioteca que tem todos os elementos. E talvez a gente não vá usar hoje, mas já fica aqui bonito. Player, aí nosso player B, porque tem que ter né? Player B, name. Temos que ser o nosso movement. Player B, movement. Você prefere assim, isso aí? Nossa, Não. Vai ser o treinador. Seria mover? Seria mover? Não, é movement. Movement. Obrigado, valeu. Isso aí. Tudo bem? Aí nós vamos ter o player, o vitorioso, o winner, aqui o winner, porque eu não quero deixar a coisa mais simples. O player name, o winner, o winner, não, tem um winner, tá doido? Tem os dois ali. E aí o loser também, né? Agora tem o loser, user name. Vamos estar ali chorando ali. User movement. E aí eu vou deixar um carinha aqui só para. É o Taed, né? Que é o cara que é É empate. o empate. Tá. E aí, claro, vai se anotar as coisas, então. Aí tem agora column. Meu Deus do céu. Você tá me chateando, vou dar um pouco para você para a gente vai resolver esse aqui. Se não colocar os colos neles. Então, para a especificação no momento, precisa colocar o colo. Tá? Não há necessidade da implementação. Muito bem. Aí, os amantes do non-block vão ficar com raiva de mim, mas eu não gosto do non-block. Então, eu dou meus catchers de certo. Não precisaria dar os catchers certos. Tava falando com ele esses dias, né? Bom, mas por que você não tá usando o Eu não gosto de usar o bloco. Quase não falta assim. Sai do outro lado da tela e fala assim. Não é. Não sei. Dizem as línguas por trás dos planos que logo isso vai acabar. Não sei se vocês sabem, mas no Unbox ele usa algumas bibliotecas que não são seguras, não são liberadas para fazer backup por baixo das coisas, para fazer a manipulação do bytecode. E a teoria diz que com essa série de classes que estão talvez as coisas vão ficar mais duras para eles poderem continuar fazendo a mesma coisa. Já ouvi falar isso aí. Né? Teste unitário do Banco Itaú, nossa, é de para se tirar. Aí eu vou inserir aqui um construtor padrão. tirar o que não está usando.
Como é que você vai fazer se você viu a Não dá arrumada? bom. É verdade. Muito bem. E agora aqui, o que eu vou fazer aqui? O nosso carinha aqui, que está capturando as informações aqui, ó. Segurança. A ideia está gerando um evento aqui. Muito bem. Aqui é o cara que a gente vai mexer. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma interface aqui. Eu posso usar duas formas, mas eu vou usar o que normalmente a gente faz, que é criar um repositório. Então, eu vou criar qual que é o nome que a gente criou? Não, layers. Layouts. Layouts. Tá bom. Layouts. Jogos decisivos. E aí a gente usa a interface, que nem no Spring. Aí também, ó, tem já tudo pronto já para aqui também. Código de repositório. Coisa Ó, boa. parece que né? Beleza, não vai mudar nada. Game match aqui, e aí o string point. A única necessidade de criar a instalação ainda é você botar no repositório. Quem não faz isso, né? Faz aqui. Muito bem. Uma vez que isso aqui está pronto, eu posso chegar agora no meu componente aqui, injetar, né? Como a gente faz aqui. Certo? Então, dá um create aqui, não precisaria aqui. Muito bem. Vou dar um inject. Por padrão, de acordo com as minhas configurações, ele vai injetar aqui um cara para fazer persistência. Teoricamente. Vamos lá. Fé em Deus. E uma coisa que é legal. E aí, ó, tem todos os métodos. Sim, eu ia falar isso agora. Vou dar um save aqui, vou pegar o event. Ah, tem que converter, né, Marcos? Agora vamos fazer uma conversão aqui rápida, né? Então, vou colocar aqui o match. Quem nunca fez isso? Faça um builder, eu não fiz aqui porque eu estou com faça um builder. O event ali já não é um game match? Oi? O event ali não é um game match? Ah, não. Ele vem num formato já esperado. Agora a gente vai brincar aqui. Agora você quer pegar os tamanhos, eu vou deixar tipado. Então deixa eu fazer uma coisa assim. E agora a gente vai ficar agora fazendo essas coisas chatas que todo mundo pode fazer. Né? Você verificou igual do DPA? Isso serve tanto para o update quanto para o insert. É a mesma coisa. O legal dele é porque já tem essas especificações. Já puxa já tudo do JPEG, find ID, o save, o delete, é tudo a mesma coisa, não muda nada. Então isso facilita pra caramba a questão se você vai trocar de banco. Então já pega lá na entidade, né? Já vai estar tudo normalizado, padronizado para você. Se o repositório vai estar a mesma coisa. Não é só você vir lá no properties. Mudar os reports. Não, nem é só alterar a dependência. Porque você vai ter que pegar, por exemplo, do MON, você vai ter que pegar a dependência pro do CodeDB. Só alterar a dependência. Não tinha um import do Django. Não, você tem que colocar a dependência no ponto do seu projeto. Só a dependência do banco específico. O banco que você está querendo usar. Aí uma vez que você tem essa dependência, se você usar as configurações que cada uma das implementações existe certas configurações. Por exemplo, tem umas configurações que são para os bancos de dados chave-valor. Tem uma configuração específica. E a ideia é normalizar isso. Mas essa é a parada. Esse é o movimento mesmo. O movimento é você configurar ele para que ele possa trazer para você as informações corretas. Então, winner aqui, é o seguinte, quando eu implemento esse cara, o winner, ele é um óbvio, porque pode ser que o jogo dê um empate. Então eu tenho que fazer uma paradinha aqui chamada isso. E aí aqui eu sei que é o winner, que o winner existe. Certo? E aí aqui eu posso fazer uma paradinha assim. Vou pegar o meu game match, vou usar o set winner,
Né? Quem nunca fez isso? Aí vai com o player, vai pegar um. Ó. Beleza? Lambda. É a mesma coisa que você usa. Eu sei que é meio chato, galera, mas tem que poder ver o resultado. Nossa, legal, né? E aí eu acho que só faltou para nós aqui agora o GameMatch 7 Light. Tem do Game Over. Onde você acessa ele? Acho que a gente já preencheu todo o nosso objeto. E agora só dá um Game Match aqui. E eu acredito que agora. Deixa eu só ver se está aqui. Você pega umas perguntas dele assim. Tá legal? Agora ele já está salvando, então provavelmente, se vocês começarem a jogar, vai começar a salvar. E aqui no banco de dados a gente já consegue ver, se vocês jogarem agora. Por favor, joguem, senão não vai conseguir. Agora começar a registrar. Registrou lá. Então aqui ó, a gente já pode ver os dados. Já estão persistindo aqui. Está começando a brincar aqui. Apareceu os jogos aí. Legal, né? Massa. Vai. Vamos jogando aí, galera. Pra gente ver quem que vai ser o campeão. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão afim de um ingresso do PDC para assistir? Vai? Então joga aí. Então joga aí. Quem ganhar aí vai ganhar um. Aí depois que eu uma ideia comigo eu passo um código. Volta no QR Code, por favor. Oi, com o link? Ah, vou mandar agora aqui. Você tem razão, amigão. QR Code aqui, ó. Aqui, ó. Agora a galera vai jogar, né? Derrubar no servidor. Não é o mesmo, não? Boa. Vamos lá aí, galera. Aqui, ó. 2 minutinhos aí, hein? Me ajuda no meu lugar. É, mas eu também. Não foi também? Não sei por quê. Não pode falar. É porque assim, ele não tem HTTPS, tá? Ele só com HTTP. Ele que vai com HTTP. Mas esse é a rede também. Isso. Aí eu posso fazer um auto-wide. Posso compartilhar meu Wi-Fi. Porque a gente está usando o quarto do superior. A gente fez esse projeto com Vamos ver quantos tem aqui já? Então aí é diferente. Isso aí. Aqui. Ó, tem 56 jogos rolados já, ó. 57, 56, ó. Olha que legal. A gente vai poder brincar. Vai, gente, ó, quem estiver jogando com a Kuma vai jogando. Eu tô jogando papel, hein? Vou facilitar a vida de vocês, ó. O João e o Carteiro. Ó, o Akuma vai colocar agora a pedra. Vamos fazer o seguinte, então. Quantos faltam? Falta 15 segundos. 15? 10? Ó, de novo. Ó, tá vindo aqui, mano. Para tá. Ó, o Akuma vai colocar papel. E o oponente aqui saiu. Meu oponente desistiu. Olha, 100 jogos, cara. Nessa brincadeira deu 100 jogos já. E time over, galera. Time over, eu vou parar aqui rapidão. Melhor parar. Ó, se continuarem jogando aí, então eu vou parar aqui. Joga na Steam. Bom, beleza. Agora é o seguinte, ó. O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai fazer um endpoint e vai fazer
uma chamada de repositório usando o padrão do JNoSQL para poder trazer os dados para a gente. Beleza? É aquele famoso find out. Valeu. Parece que tá sem graça. Vamos. Não, mas é legal, porque vocês nunca usaram o find out. Tá bom, vamos. Que coisa, né? Então vai ser um perto aqui, vai ser Oi? Na verdade a gente vai fazer umas pesquisas, mas aí a gente vai dar a linguagem do longo mesmo, que é mais fácil. Tem até umas cópias cola aqui. Vamos lá, então aqui ele vai bater nos plays. E aí aqui a gente vai. Cara, padrão, Jakarta. Então, consumes, vai consumir media type, vai consumir JSON. Cara, isso aqui acontece nas lives, se vocês quiserem dar risada. Muito bem, aí nós temos que injetar o nosso playoffs aqui. Então ele vai ser injetado. E agora aqui a gente pode fazer o nosso método, que vai retornar uma lista de tables, no list all, enfatizou o list all, né? Não vai ser o list all, tá vendo? Tá de birra agora. Então nós temos aqui um find all, faz o que tem que fazer. Agora eu vou aqui. Em teoria tem que funcionar o find all. Find all vai retornar todas as entidades que estão vinculadas com esse repositório, que são os game matches. É porque ele tá, a implementação traz um strings. E aí vocês podem brincar com isso. Eu só vou colocar aqui porque ele está voltando um paralelo strings. E a wild flag que eu estou usando aqui, ele chora se colocar para sair. É uma particularidade do wild flag. Não tem como, né? Muito bem. Então aqui está salvo. Já, a teoria já vai salvar, ó, a aplicação vai restartar. Uma vez que restartou, eu consigo já fazer as pesquisas aqui. Eu gosto de falar em teoria porque é tão legal, parece que é. Então, cada um tomou as JNoSQL, né? Traço com. Aí, por eu estar usando a especificação, são os RESTs. E aí tem aqui os play. Eu acho que é um nome. JNoSQL, tá, mas não importa aqui, isso aqui não, né, Marcos? Não, a gente faz isso não, certo? A gente pode implementar algumas coisas legais lá depois. Não sei se vai dar tempo. Acho que não deu tempo, né? Estourou o tempo? Não? Não tem coisa. Eu não sei se... Porque a gente pode ter o ranking agora. Vai lá daqui pro console do Momo, fazemos uma queda e sabemos quem foi o campeão. Beleza? Só que aí não vale, né? Se vocês colocarem link igual, né? Vocês se viram aí. Vamos lá então. Aí aqui vocês podem brincar um pouco mais. Vamos tentar ver se consigo fazer alguma coisa aqui. Aí eu posso também, por exemplo, usar um outro cara aqui, um documento. Que é uma outra interface do JNoSQL, onde eu posso usar algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver lista. Vamos mudar aqui o get, senão não vai dar certo. Eu vou colocar aqui custo. V2. Muito bem. Agora a gente vai brincar aqui com essa interface. Então a gente pode fazer uma chamada do select, a gente pode usar a interface fluente que veio com a implementação do JNoSQL. Então,
Eu quero que você me selecione aqui. Os game class. Aonde? Aí eu posso colocar aonde? Aonde o winner. Qual foi o nome do seu jornalista? Vamos passar. A gente vai parar aqui. É igual like. Vou colocar like. Like. E aí eu vou colocar aqui name aqui. A gente vai fazer parametrizado aqui. E vamos colocar a parameter aqui. Chamada name aqui. Muito bem. Vamos colocar assim. Não, então vai ser comigo. Dado esse aqui, eu vou fazer return. E aí eu tenho que chamar isso, results. E aí eu vou dar o toList porque ele vem com isso. Agora eu não sei. Mas vem com list, eu não precisava nem fazer isso. Aê, muito bem, muito bem, muito bem. Eu salvei, automaticamente o meu Bridgefly deveria fazer auto deploy aqui, redeploy, beleza, parece que fez, agora vai fazer a pesquisa. Winner, né? Winner, name, qual que é o nome? Escreve para você. Eu perdi todas, gente. Você perdeu todas? Será que você perdeu todas? Eu acho que eu perdi todas essa última. É? Quem ganhou uma aí? Quem quer deixar eu ganhar aí, velho? Quem ganhou uma? Quem ganhou uma? Conta aí, fala o nome. Hã? Pedroso. Pedroso? Não. Você colocou letra maiúscula também? Tudo minúsculo? P maiúsculo? Você estou sendo audacioso aqui, galera. Porque na verdade. Ele está fazendo cache. Aí a gente faz assim, a gente faz a força assim. Agora vamos fazer o que? O nosso ranking, né? Que eu acho que deu horário, né? Faz o nosso ranking. Deu horário? Não sei. Fernando, eu tô com medo aqui porque não, ele quer que acabar logo, senão vai dar merda. E aí, vamos tentar mais alguma coisa? Tem mais algum nome aí? Vamos testar mais um aqui? Vai no só, isso que até para, mano. Vamos ver aqui. Coloquei like. Então se eu coloquei like, talvez será que... Nossa, alterou, você colocou igual. Então vamos mudar. Like. O GPT dá uma resposta errada pra Calma aí que deu um notifound aqui. Mas voltou quantos caras? Voltou mais gente. Esse cara aqui não tá me ajudando. Não tem uma... William Pedroso, Pedro, Peçanha, Pedroso de novo, que aí traz jogo acumulado, né? Traz todos os jogos que o Pedroso ganhou. Qual que é o nome da outra lá? Rambo, é isso? Rambo, tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo? Ó, vamos ver, ele tá aqui. É porque tá pegando só o que você ganhou. Então não tem como. Bom, muito bem, agora eu vou ver o nosso. A gente pode brincar um pouco mais, por exemplo, tem uma coisa aqui também. Bom, a gente tem mais um tempinho? Sim. Vocês estão acostumados a implementar carry, named carry, né? A gente costuma fazer isso, a gente pode fazer aqui também. Então a gente pode trazer aqui tal. Então agora vamos fazer aqui
Find by. Agora a gente coloca lá. Não, vai. É, vai. Ficar todos empatados. Então coloca parametrizado, beleza? Vou colocar boolean aqui. É, deixa assim. E aí aqui. Vou colocar um boolean aqui. Meu amigo desse é muito bem. Agora eu vou sobreposto aqui e criar mais um endpoint aqui só para poder ter certeza que está funcionando, só para atrapalhar tudo, né? Ah, já vi isso aí. E aí a gente vai lembrando. Então aqui é claro, né? Não, aí agora a gente vai colocar na verdade eu não vou nem colocar parâmetro. Colocar recente, No Brasil também. Aqui eu vou ter agora. Beleza? Então, em teoria, tem que funcionar também. Só que às vezes. Meu Deus, reza aí. Beleza? Então, vamos lá. Você, nova tarde. Você coloquei. É aqui vai trazer o. Tá. Bom, beleza. Então assim, e você também tem a opção de você implementar a carry, name de carry mesmo, né? Aquelas carries que você define, a carry no manual, na origem, né? Então eu posso vir aqui. E aí eu vou corrigir o cara aqui só para não atrapalhar a minha vida. Aí eu posso colocar qualquer nome aqui. Vamos tentar fazer o agrupamento. Vamos tentar fazer o agrupamento. Vai retornar aqui no. O minuto chegou. Meu Deus do céu. Teste. Demorou, mas cheguei. Find, vai o quê? Vai. Todos que foram tesoura. Tá legal. Mas se ela coisa mais fácil para escrever rock, ela vai escrever cisa. Ele fala assim, tesoura? Eu nem como é tesoura. A gente está fazendo as lives em inglês, então você imagina a palhaçada que aqui vai. Então a gente pode vir aqui na carry. E aí é o seguinte, tem uma. Eles definiram usar um padrão bem parecido com SQL. Você pode dar um select, name, match, where. Quem ganhou ou quem perdeu? Ganhou. Winner. Perdeu. Vamos parametrizar também? Legal, né? Parametrizar, vai? E aí a gente vai parametrizar. Movimento, Max, é movimento. Escrevi certo um e outro escrevi aqui. E aqui agora, põe aqui, nosso movimento. Aí como é um menu, ele vai fazer o cast automático para a gente. Né? Muito bem, salvei aqui. Novamente lá, criaram mais um endpoint. Isso não é magia, não tem como ser. Movimento. Vai estar bonito demais, hein? Tá bonito demais. Movimento. E aí eu vou colocar o parâmetro aqui só para ficar mais difícil de fechar. Eu coloquei rock, né? O Max sabe muito bem. Obrigado. Tá sobrando aqui. Muito. Vamos lá. Editor.
Muito bom, acabou de salvar. E. De novo? Acho que ainda tem. Vamos lá? Então é. Movement, ok? Vai ter algum agora? Igual a. Acho que demorou muito. Mas só que tem. E. Ah, legal. Ah, mas você não é xarope, né? Nervosismo. Opa! Para de lembrar, agora a gente já vai descobrindo que era que coisa disso. Porque eles não sabem qual que é o planeta. Sem usar as bibliotecas da própria implementação lá do seu vendedor. Então você tem um vendedor login, não tem vendedor login na verdade. Você pode brincar, é que agora não está muito tempo, não sei se tem mais tempo, mas tipo dar um banco de dados aqui agora sobre o outro e fazer só toda essa configuração. Em teoria vai funcionar tudo. Fala em teoria porque para não me comprometer também. Teoricamente. Bom, vamos ver o nosso resultado então? Bora lá então. Pera. Agora é pausa pro café, ó lá. Não, vocês querem fazer o seguinte, vou deixar rolando. Isso, deixa rolando. É, que vai ficar interação das pessoas, não deixar o treino como é que fica Onde ele colocou um prêmio. A gente só vai encerrar e aí Vai encerrar essa apresentação e vamos deixar uma coisa. Tá bom. Mas encerra depois. É que eu tenho os tempos. Vocês podem querer ver mais a gente. Mas vou deixar aberto porque ele tá Deixa aí. Vamos lá. Olha lá, galera, bora de café. Beleza, galera? É isso aí? Convenci vocês a tentar, pelo menos olhar e ver como isso funciona? Sim. Massa, demais, cara. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Eu ainda tenho mais de um ingresso. Quem sabe aí